Nós estamos começando nessa noite uma nova série e essa nova série tem como tema a fé. A gente vai falar sobre crescendo em fé, como faço para ter uma fé maior. E a nossa intenção nessa série nada mais é do que uma preocupação que a gente tem como igreja, de que é parte da nossa tarefa como uma comunidade cristã zelar e dar subsídios, dar aquilo que é necessário para que todos nós desenvolvamos a nossa fé, para que haja um crescimento da nossa fé individual, e isso, claro, que afeta positivamente o coletivo, afeta positivamente a igreja como um todo. Então a nossa intenção é trabalhar isso ao longo de algumas semanas, começando hoje, e tratar esse assunto tão importante que é a fé. E a importância desse assunto está no fato de que crescer em fé é algo que se espera de quem nasceu de novo. Então a gente sabe disso e como igreja tem essa preocupação. A ideia de que fomos salvos pela fé em Cristo Jesus não significa somente que um dia estaremos com Deus na eternidade, na glória, mas que essa salvação afeta diretamente a nossa vida aqui, hoje e agora. E esse tempo que temos aqui em vida, enquanto estamos na nossa trajetória, na nossa caminhada até o nosso destino eterno, é um tempo de crescermos na nossa maturidade cristã, crescermos no conhecimento do nosso Deus, fortalecermos essa nossa fé em nosso Senhor. Então a gente tem aqui não uma opção, algo que nos é dado como uma possibilidade, crescermos em fé, como se crescer em fé fosse algo somente para alguns. Não, é uma consequência automática de quem nasceu de novo e precisa se colocar em uma trajetória de conscientização e de fortalecimento da sua fé. Significa que é nesse crescimento de fé que nós somos levados de um ponto a outro, o ponto da imaturidade à maturidade cristã. E é claro que como comunidade cristã, e isso é óbvio, nós encontramos diversas pessoas nessa jornada de fé. E essa jornada de fé diz respeito a cada um de nós. Significa que nós temos as pessoas que estão iniciando agora a sua jornada de fé no nosso meio. Assim como temos pessoas entre nós que pelo muito que já viveram, pelo muito que conhecem do Senhor e de experiência de vida, já estão bastante avançados na sua jornada de fé. Mas às vezes, e isso não é pouco, há muitas pessoas que se entregaram a Cristo há muito tempo atrás. São frequentadoras de igrejas há muito tempo, mas permanecem imaturas na fé. Isso era um problema que a gente via, por exemplo, dentro do próprio Novo Testamento. O apóstolo Paulo, às vezes, escrevendo uma carta, como a primeira aos Coríntios, mostrando que aquele pessoal ainda era imaturo. Já se esperava deles uma maturidade de fé, já se esperava deles pessoas que já estavam se alimentando de coisas mais sólidas para a sua fé, mas ainda eram verdadeiros bebês espirituais. Isso acontece muito, porque muitas pessoas estão em igrejas cristãs, estão entre nós, mas nunca abriram os olhos para o que significa de fato ter entregado sua vida para Jesus. Nunca se aperceberam e nunca se preocuparam realmente em se fazer perguntas vitais como essa. O que significa de fato ter entregado minha vida para Jesus? O que significa de fato agora eu viver pela fé como algo que se espera de quem nasceu de novo? O que de fato isso significa? Então há uma urgência para tratar esse assunto em nosso meio, levando em consideração os diversos estágios de fé em que nós, como uma comunidade cristã, estamos. Só que falar de fé, às vezes, é um desafio muito grande, né? E eu brinquei de manhã, eu falei, eu não vou pregar mais, eu tenho autorização do André, mas eu não vou falar mais do que 3 horas hoje sobre fé. Eu prometo tentar resumir e fazer em menos tempo. Mas quando a gente fala sobre fé, a gente está diante de um desafio gigantesco. Porque se tem uma palavra que é mal interpretada no nosso meio, é a palavra fé. E eu não digo só no meio evangélico de igreja, eu digo no nosso mundo. Porque o que existem de conceitos e noções de fé nesse mundo
é uma coisa inacreditável. Acho que uma enciclopédia inteira não daria conta de definir para nós todas as noções e sentidos de fé que a gente encontra no nosso mundo. É muito comum, por exemplo, você encontrar uma pessoa na fila do banco, do supermercado, puxar um assunto, tocar em algum assunto do coração de fé para nós, e essa pessoa, mas eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa fervorosa, eu creio. Mas você crê no que exatamente? Aonde exatamente está a sua fé? O que você entende como fé? O que seria essa fé? E o triste é quando a gente vem para dentro da comunidade cristã e às vezes conversa com pessoas que estão frequentando cultos, celebrações, pequenos grupos e tem uma noção como essa: eu sou uma pessoa cheia de fé. Aí a gente se faz a pergunta: será que quando nós, a palavra de Deus e você falamos de fé, a gente está falando da mesma coisa? Será que é exatamente o mesmo princípio de fé e o mesmo conceito de fé que a gente está trabalhando? Porque ter fé, gente, eu posso ter fé num cristal, eu posso ter fé numa pedra, eu posso ter fé no meu time de futebol, eu posso ter fé, como o Gilberto Gil canta também, o Jorge não quis cantar a música do Gilberto Gil para nós, mas como o Gilberto Gil canta, eu posso ter fé e colocar a fé num monte de coisa, enxergar a fé num monte de coisa. Mas de que fé exatamente nós estamos falando? De que fé que é essa? E a gente precisa dizer que nós estamos falando da fé evangélica. E quando a gente fala de fé evangélica, a gente precisa fazer uma outra restrição. Fé evangélica não é a fé que a gente observa no movimento evangélico no Brasil. Não é isso. Fé evangélica significa fé que parte do Evangelho de Cristo Jesus. Ponto final. Não parte de uma igreja, não parte de uma doutrina, não parte dessa quantidade gigantesca de evangélicos que a gente vê no Brasil. Não, não é isso. Fé evangélica, e é um termo que a gente vai usar várias vezes nessa noite, fé evangélica é uma fé que está centrada em Cristo Jesus como o Cristo de Deus. Para a gente resumir, a fé evangélica é fé em Jesus como o Cristo de Deus, o enviado de Deus, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A fé evangélica, por isso mesmo, é fé concreta, é fé em alguém, é fé em uma pessoa. É uma fé que vem da graça de Deus e se está firmada na graça de Deus. Fé que se alimenta e se fortalece na Escritura. E fé que se move, que se põe em ação, em movimento, a partir de Jesus, com Jesus e em direção a Jesus. É isso que a gente está querendo dizer com fé evangélica, né? Essa restrição é necessária, gente, né? E não teria como entrar em muitos outros assuntos sem fazer essa primeira restrição para a gente trazer o conceito de fé para uma linguagem comum entre nós. É essa fé que tem Cristo Jesus como o seu fundamento. Ele é o Messias, o Cristo, o Salvador enviado por Deus, e que Ele é o meu Senhor e o meu Redentor. É uma fé que, por estar baseada numa pessoa e não em conceitos, é uma fé concreta. É uma fé que olha para Jesus e vê em Cristo Jesus a própria encarnação da graça de Deus. Na sua pessoa está a graça de Deus. E justamente por isso é que essa fé da qual a gente está falando não é essa fé de disposição interior, de pensamento positivo, de confissão positiva, essa fé muitas vezes imprudente, essa fé que olha para o nada e diz, eu tenho fé que as coisas vão mudar, mas não move uma palha para que alguma coisa mude, enfim, essas coisas todas. Não é essa fé interior, questão de foro íntimo, não é essa fé subjetiva e conceitual, mas uma fé concreta que nos foi dada pela graça de Deus. A fé evangélica é obra da graça de Deus em nós. Foi Deus quem nos deu essa fé. E por que Ele nos deu essa fé? Essa fé é nada mais e nada menos do que o caminho que Deus construiu até nós, para que nós não precisássemos construir os nossos caminhos até Deus.
porque os caminhos que construímos até Deus não levam a lugar nenhum. Por isso, Ele precisou construir um caminho até nós, e esse caminho passa exatamente pela fé. Esse caminho é um projeto de Deus para nós. E essa fé evangélica é uma fé no paradoxo da graça de Deus. E aqui a gente precisa rapidamente tocar o assunto da fé no que diz respeito à nossa razão, à nossa racionalidade. Porque esse é um assunto que a gente tem ouvido o tempo todo, com conversas, com amigos de trabalho. Hoje de manhã mesmo, uma pessoa veio me perguntar, depois da aula do Crescer, sobre um problema que ela está vendo com um filho dela, de 13 anos de idade, que está sendo bombardeado pelos colegas sobre ateísmo agnóstico. E a questão toda da não existência de Deus, do dar de ombros para a existência de Deus e assim por diante. Quer dizer, isso está ao nosso redor. E a gente precisa pensar um pouco sobre esse assunto. Mas quando a gente fala da fé evangélica, e se a gente está dizendo que a fé evangélica é um presente de Deus para nós, é obra da graça de Deus, significa que a fé foi aquilo que Deus te deu para que você consiga chegar aonde a razão não chega. Para que você consiga chegar onde a nossa compreensão humana, a nossa lógica, o nosso raciocínio lógico não conseguiria chegar. E é interessante porque tudo o que Deus deu para nós é sempre paradoxal. Por exemplo, a cruz de Cristo. Você quer um paradoxo maior do que a cruz de Cristo? Você dizer que na cruz, quem estava? Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? 100% homem e 100% Deus. Atos capítulo 20, Paulo vai dizer que Deus derramou o seu sangue na cruz. Você consegue compreender? Deus, o Criador do universo, pregado numa cruz e sangrando? Isso é algo que não cabe na nossa capacidade de raciocínio. Porque isso é um paradoxo, onde só tem sentido dentro da fé e nunca vai ter sentido dentro da razão. A graça é um grande paradoxo, porque tudo o que nós conhecemos é a partir do mérito. Mas Deus chega para nós com uma mensagem de graça. E a graça, e é exatamente na graça, que a nossa razão encontra os seus limites. Eu só consigo dar um próximo passo por causa da fé. A razão não alcança nada além disso. A doutrina da Trindade. Vocês entendem a doutrina da Trindade? Porque, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo. Um professor meu de faculdade disse que ele foi para o concílio para se tornar pastor batista, e aí no concílio o entrevistador perguntou para ele, claro, ele formulou mal a pergunta também, mas chegou para ele e perguntou: você entende a doutrina da Trindade? Ele falou: é lógico que eu não entendo a doutrina da Trindade. Eu posso explicar aqui para você o que eu li sobre doutrina da Trindade nos livros de teologia, mas se eu entendo, não, é lógico que eu não entendo a doutrina da Trindade. Como assim Deus, que é três, é um não é outro, o outro não é um? Isso não cabe na minha razão, isso não cabe na minha lógica, não consigo compreender racionalmente um negócio desse. Mas eu creio na Trindade. É diferente. Eu fui com a fé aonde a minha razão não chega. E a partir desses paradoxos e tantos outros que a gente poderia citar, mas a partir desses paradoxos é que a gente entende aquilo que Paulo disse para os coríntios, que a cruz de Cristo é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É escândalo para um religioso e é loucura para um filósofo e um pensador, um racional. É insano um negócio desse. Não faz o menor sentido. E é exatamente esse o poder do Evangelho. Porque no poder do Evangelho a gente tem essa afirmação: chegar a Deus não é a partir do seu raciocínio, porque se fosse a partir do seu raciocínio, nós teríamos sido capazes de construir os nossos caminhos até Deus, mas esses caminhos só levam até nós mesmos. É por isso que Deus fez o que fez, construindo um caminho dele até nós, chegando em nossa direção, em nossa vida. Daí eu quero citar para vocês uma frase de um teólogo, Ennio Miller. O Cristo do testemunho bíblico é sempre para nós, antes de ser o Deus vivo, ressurreto, o Deus morto, o Deus crucificado. O paradoxo da cruz não se deixa apreender. Ele será também a cruz da nossa razão
e da nossa capacidade de apreender e receber Deus, o que significa que é o próprio Deus em Cristo que terá que abrir o caminho para chegar a nós. Muito bonito isso. Pensar que o paradoxo da cruz, ou o escândalo da cruz, na linguagem de Paulo, é também a crucificação da nossa razão. A gente não consegue entender Deus dessa forma. A gente não consegue compreender o que é essa graça que se manifestou concretamente na cruz. Isso está muito fora do nosso campo de compreensão racional. Só tem um jeito. E Deus nos deu Cristo, e Deus nos deu a cruz de Cristo, justamente porque Ele providenciou uma forma de nós entendermos a sua linguagem. E entender a linguagem de Deus só é possível por intermédio da fé. Então, para resumir, a fé é obra da graça de Deus. Nós não cremos pelas nossas capacidades ou pelas nossas vontades, mas somente porque Deus abre o caminho para Ele, através da fé que Ele nos concede. Significa então que só é possível crer e ter a fé da qual a Bíblia nos fala, porque Deus nos concedeu essa fé. Deus possibilitou essa fé para nós, como também um presente da sua graça. E é justamente por isso que ela tem relação com a graça de Deus. Daí a gente pode pensar o seguinte, mas a graça de Deus não é um conceito? Não é um conceito que eu explico racionalmente? Eu até posso explicar numa aula de teologia a graça do ponto de vista conceitual, mas em um determinado momento eu vou ter que mostrar para vocês a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ali Paulo mostrou a graça de Deus. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Colossenses capítulo 3. Não foi diante de vocês que eu literalmente pintei, desenhei Cristo crucificado? Porque a cruz de Cristo e a morte de Deus na cruz é a graça. Graça é algo concreto. Graça é a própria pessoa de Jesus de Nazaré. Foi ali que Deus deu um rosto para a sua graça e para o seu amor. Foi ali que Deus deu forma para a sua graça e para o seu amor. E é tão paradoxo esse negócio de graça, da cruz de Cristo, do Deus crucificado, que, por exemplo, como é que a gente vai entender racionalmente que na cruz de Cristo estavam se manifestando simultaneamente amor e ira, graça e juízo, misericórdia e justiça? Que sentido isso tem? A nossa razão não compreende. Se a gente consegue ter uma noção do que isso significa, é porque nós cremos. E a partir de crer é que a gente tem um contato com esse Deus. A fé tem relação com a Escritura, porque é justamente a Escritura que dá testemunho para nós sobre esse Deus, dá testemunho para nós sobre essa graça, sobre esse Cristo. Sem a Escritura não tem fé fortalecida e que cresce. Sem Escritura não tem maturidade cristã. Você tentar desenvolver uma fé a partir do que você acha, o que você pensa, a partir dos seus próprios conceitos, das suas próprias ideias, isso não é fé evangélica. Isso não é fé que salva. Fé evangélica é uma fé centrada na Escritura. É uma fé que parte daquilo que Deus revelou para nós nas Escrituras. E ali é que ela se alimenta. Porque essa Escritura é Escritura sagrada porque dá testemunho desse Deus. Porque nos fala sobre esse Deus. Porque nos fala sobre o seu Cristo. Porque nos fala sobre a sua obra em nós. Como é que eu vou crescer em fé? Como é que eu vou me fortalecer na fé se eu não tenho contato com a Escritura? Se eu não leio a Escritura, se eu não estudo a Escritura, se eu não me envolvo em absolutamente nada que me explique e que me ajude a entender a Escritura. Como? Não tem crescimento em fé. A gente vai continuar em imaturidade. Porque a maturidade tem que passar pela compreensão a partir da fé, da graça de Deus, revelada na Escritura, que também nos revela o Cristo. Porque é pela Escritura que nós temos o conhecimento sobre quem é Jesus. Sem a Escritura, você não vai saber nada sobre Jesus. Sem a Escritura e o Cristo da Escritura, você não sabe quem Ele foi, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele quer fazer em você, os planos dEle para você não sabe nada. Eu preciso, portanto, da Escritura da mesma forma como eu preciso do Cristo da Escritura.
A fé tem uma relação, portanto, com a graça de Deus, com a Escritura e com Jesus Cristo. Feitas essas considerações iniciais, para a gente tentar falar da mesma coisa daqui para frente, eu te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. E quando você viu que a gente ia falar de fé, eu imagino que você tenha pensado nesse texto. Né? Você deve ter pensado, ele vai falar sobre Hebreus 11. Vou mesmo. Hebreus, capítulo 11. Inicialmente, só o primeiro versículo. Porque nesse primeiro versículo de Hebreus 11, a gente tem uma definição de fé. E é a definição mais completa, mais precisa que a gente tem na Bíblia, enquanto definição. E o texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, deu uma definição, mas definiu muito, né? Não definiu muita coisa, né? De um ponto de vista racional, de um ponto de vista lógico, talvez não tenha definido muita coisa mesmo. É por isso que o texto não para por aí. Mas antes de continuar lendo o texto, vamos pensar um pouquinho no que esse versículo está querendo dizer para nós sobre fé. Como é que esse verso está definindo para a gente a fé? Como certeza daquilo que esperamos. E fé como prova das coisas que a gente não consegue ver. Para entender o que esse texto significa, a gente precisa olhar para o contexto todo em que ele está inserido. E o contexto imediato de Hebreus 11:1 é o capítulo 10. E no capítulo 10 de Hebreus, se você quiser passar rapidamente os seus olhos aí sobre o texto e seguir na sequência comigo, você vai ver que no capítulo 10 ele vai fazer uma argumentação com relação ao antigo conhecimento que o seu próprio povo tinha sobre Deus, o povo judeu lá do Antigo Testamento. E aí ele vai mostrar para nós que o sacrifício de Jesus é superior em relação aos sacrifícios oferecidos conforme a lei. E aí ele vai fazer a seguinte afirmação, que a lei é apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. A lei era apenas uma sombra, e o sistema sacrificial nunca teve o propósito de perdoar os pecados de ninguém. Mas o sistema sacrificial nada mais era do que uma recordação anual da culpa daquele povo. Ou seja, quando você tinha que matar um animalzinho para ter os seus pecados perdoados, o que aquilo significava? Que aquela vida está sendo tirada porque você é culpado. Porque você está debaixo de condenação. O que era o sistema sacrificial? Uma recordação anual da nossa culpa, dos nossos pecados. Só que aí Deus revelou algo em Cristo Jesus, que o plano dele nunca foi encerrar a coisa na lei, mas que o plano dele sempre foi enviar para nós um único e suficiente sacrifício para toda a eternidade. E esse único e suficiente sacrifício era o seu próprio Filho, Cristo Jesus. E aí ele envia Cristo Jesus para esse mundo para morrer no nosso lugar. Um sacrifício propiciatório, substitutivo. Ele morreu a morte que era tua, por causa da tua condenação. E ele morreu para que você tivesse vida. Ele, Deus, ofereceu, portanto, o seu Filho como sacrifício pela tua vida. E aí, esse sacrifício pela nossa vida não é um perdão pelos pecados que nós cometemos até o dia em que cremos, ou o perdão pelos pecados que nós cometemos hoje, mas o perdão por toda a nossa vida de pecados. 1 João capítulo 2 vai dizer exatamente isso, que naquela cruz ele perdoou e levou sobre ele os nossos pecados. E não só os nossos, que já cremos, mas o pecado de todos os homens. Ele levou sobre ele naquela cruz. Esse era o sacrifício, onde Deus fez cair no seu Filho o pecado de toda a humanidade. E aí a gente faz a seguinte pergunta: mas será que esse sacrifício funcionou? Será que deu certo? Será que eu estou limpo mesmo? Será que é verdade esse negócio que a Bíblia fala de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Será que eu tenho certeza? Aí o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, na sequência do texto do capítulo 10. Se você quer provar se o sacrifício de Jesus funcionou ou não, vamos fazer o seguinte: entra comigo no Santo dos Santos.
Porque o Santo dos Santos é o lugar mais sagrado da face da terra, dentro do pensamento dos judeus do Antigo Testamento. Tanto que se uma pessoa entrasse no Santo dos Santos, sem ter se purificado antes e com um mínimo pecado, ele era morto na hora. Esse era o Santo dos Santos. Daí o autor de Hebreus fala o seguinte: agora, não só te convido a entrar comigo, mas eu te convido a entrar comigo ousadamente no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho construído no sangue de Cristo Jesus. E a gente vai passear no Santo dos Santos e a gente vai permanecer vivo. Sabe por quê? Não porque você é um santinho, não porque você não peca e porque você não erra, mas porque Cristo Jesus levou sobre ele todos os seus pecados. Porque Cristo Jesus levou naquela cruz toda a sua condenação. E é por isso que hoje nós temos acesso livre ao Santo dos Santos, sem que haja nenhum tremor ou temor em nós, como medo de culpa ou medo da condenação. Isso é Cristo Jesus que fez em nós e por nós. E é exatamente então por isso que nós temos um acesso direto ao Pai. Aí ele chega no capítulo 11 e faz essa afirmação de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aqui a gente tem um outro paradoxo, porque também não cabe dentro da nossa razão. Não dá para a gente explicar isso racionalmente. Certas coisas precisam ser mantidas dentro do paradoxo. E aqui a gente tem outro. Como é que pela fé eu tenho certeza daquilo que eu espero, daquilo que está no futuro? Como é possível ter certeza do que está no futuro? Como é possível você ter certeza que você vai viver eternamente? Você tem alguma prova científica para isso? Você tem como chegar a alguma conclusão racional e lógica e me dar uma resposta para que eu confie na sua palavra? De que tem mesmo uma vida eterna? De quando eu fechar os meus olhos aqui, eu posso ter a convicção de que eu vou estar na eternidade com Deus? Tem alguma prova científica disso? Alguém foi para lá e voltou para dizer isso para nós? E se foi para lá e voltou para dizer para nós, para você crer, então desconfia dessa fala. Porque não é fé. Já foi uma explicação racional. Precisa ser mantido dentro da confiança. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Significa, gente, que a fé é uma outra forma de se enxergar. É uma outra forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver a si mesmo. É enxergar com novos olhos. E se você for chegar em casa hoje e ler todo o capítulo de Hebreus 11, e se tiver um tempinho também todo o Evangelho de João, você vai perceber as relações que eles fazem entre crer e ver. Isso é lindo. Hebreus 11 tem o tempo todo essa relação estabelecida entre o crer e o ver, a forma de se enxergar. O quanto a fé mostra para a gente uma nova visão, uma nova maneira de se olhar a vida, de se olhar a si mesmo, de olhar o mundo. E essa perspectiva da fé, da graça de Deus em nós, é o que faz com que a gente enxergue a vida, que enxergue o mundo e que enxergue a si mesmo com a perspectiva e com o olhar de Deus. É por isso então que a gente pode fazer essa afirmação. A fé é um novo olhar. Um novo olhar. De novo, fé, certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Uma outra maneira de dizer isso: pela fé, o futuro se faz presente e pela fé, o invisível se torna concreto. Pela fé, o futuro se faz presente e pela fé, o invisível se torna concreto. Sabe por quê? Porque os nossos olhos humanos e a nossa razão são limitados. E aquilo que para nós é verdade, aquilo onde a gente geralmente quer confiar ou depositar a nossa confiança, a gente precisa ter segurança. E essa segurança para crer e confiar precisa ser palpável. Eu preciso que me deem garantias. Eu preciso entender para poder crer e depositar a minha fé. Eu preciso tocar. Eu preciso apalpar para poder colocar naquilo a minha confiança. Eu preciso de alguma coisa que esteja acessível aos nossos sentidos, para eu poder crer. Aí você lembra de Tomé, não lembra? Que Tomé chega para Jesus e diz o quê? Eu não creio se eu não ver com os meus próprios olhos e tocar com as minhas mãos.
Daí Jesus chega para ele e fala, então tá bom, vem cá, põe a mão aí. Aí quando Tomé vê que aquilo é concreto, o que ele diz? Senhor meu e Deus meu. Ele creu. Aí Jesus diz para ele, você está se achando o máximo porque você creu? Você só creu porque você viu. Felizes serão aqueles que crerão sem terem visto. Esses que serão felizes, porque essa é a fé que eu dou para vocês. Uma fé que faz com que o invisível se torne concreto. Uma fé que traz o futuro para o presente. Essa é a fé, é um olhar ampliado, muito além da nossa capacidade racional, da nossa capacidade de entendimento. Por isso, a gente pode dizer que a fé evangélica nos faz ver do jeito que Deus vê. Portanto, a fé evangélica não é limitadora, pois é justamente a fé que amplia a nossa visão de mundo. A gente ouve muito isso dos críticos do cristianismo, da fé cristã, da religião, que a pessoa de fé é uma pessoa limitada, e a pessoa realmente inteligente é a pessoa racional, que não dá muito espaço para a fé, somente para as coisas da razão. Essa é a pessoa inteligente. E o crente, aquele que tem fé, é burro. E eu não preciso ir muito longe para dizer que, em certo sentido, esses caras têm razão. Tem muita fé burra por aí, tem muita fé limitada por aí, porque não é a fé evangélica. São as nossas noções de fé corrompidas pelo nosso pecado, pelos nossos achismos, pelas nossas ideias. A fé evangélica não é limitadora, ela é o oposto da limitação. A fé evangélica é o que me faz ver além daquilo que os meus olhos e o que o meu entendimento conseguem enxergar e compreender. A fé evangélica me faz olhar para a vida com os olhos de Deus. E você quer coisa mais extraordinária do que isso? Você ter à sua disposição e em você uma fé que nada mais é do que o olhar do próprio Deus. Você poder enxergar a si mesmo, o seu próximo, o mundo, da forma como Deus enxerga. Esse é o presente que Ele deu para você e que Ele espera que você desenvolva esse presente. Porque não vai você achando que você saiu daqui olhando para tudo do jeito que Deus vê. Isso é desenvolvimento, isso é crescimento, onde a gente precisa da graça do Cristo e da Escritura para crescermos nessa fé e ampliarmos cada vez mais a nossa visão, o nosso olhar sobre a vida, sobre o mundo. Essa é a fé evangélica. Ela não é limitadora, ela é expansiva. Ela amplia absurdamente, exponencialmente, o nosso olhar sobre a vida. Alguns exemplos. Somente a fé nos faz ver graça onde só há castigo. Somente a fé nos faz enxergar esperança no meio da tragédia. Somente a fé nos faz ver vida onde só há morte. Somente a fé nos faz ver renascimento no meio do caos. A razão olha, os nossos olhos humanos, olha para o castigo, para a tragédia, para a morte e para o caos, e só enxerga o que de fato eles são. A fé me faz enxergar muito além. Eu gosto muito de Adélia Prado. E Adélia Prado tem um poema muito famoso, muito conhecido, um verso curtinho, onde ela diz o seguinte: às vezes, Deus me tira a poesia. Eu olho uma pedra e vejo uma pedra mesmo. Quando Deus nos tira a poesia, a gente só consegue enxergar com os nossos olhos humanos ilimitados. E a fé? A fé olha para a pedra e vê algo muito além de uma pedra. É olhar a vida com poesia. É olhar a vida com o olhar de Deus, com a perspectiva de Deus. É enxergar além daquilo que somente os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Para a gente ter alguns outros exemplos muito legais na Escritura sobre como essa fé vai muito além da nossa compreensão. Olha o que diz o Salmo 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Somente a fé nos faz enxergar graça, aonde o que a gente está vendo mesmo é castigo, o oposto da graça. Somente pela fé a gente consegue chegar para Deus e dizer o seguinte: Deus, obrigado
pelo castigo, obrigado pelo sofrimento, obrigado pela dor, obrigado porque eu estou sofrendo a consequência do meu erro, Deus. Porque sofrer a consequência do meu erro, sofrer este castigo, me fez aprender os teus decretos. Isso é um olhar da graça, é o olhar da fé. Enxergar graça, onde ela se manifesta exatamente do seu oposto, castigo, punição. Isso é algo que só a fé pode trazer para nós. Outro exemplo, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. João, capítulo 1, versículo 42, palavras de Jesus. E nesse contexto de João, é o início do convívio de Pedro com Jesus. Estão se conhecendo ali. E aí Jesus olha para esse homem e diz o seu nome de batismo. Seu nome é Simão. E Simão, você é filho de João. Seu nome de batismo, seu nome dentro do seu contexto familiar, ou seja, sua filiação. Só que aí Jesus diz uma outra palavra para ele. Você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, que significa pedra, rocha. Quando Jesus olhava para Pedro, resgata aí suas memórias do que você já leu nos evangelhos. Quando Jesus olhou para Pedro no começo da trajetória, o que ele podia enxergar? Ele só podia enxergar um pescador bruto, falando nossa linguagem, né, apropriada, um verdadeiro brucutu. Esse era Pedro. Esse era Pedro, um cara colérico, um cara meio bruto, meio bronco mesmo. Esse é Pedro, um pescador brucutu. Só que Jesus olha para Pedro, e o que é a fé? A fé é o que faz do futuro o presente, o invisível concreto. Quando ele olha para Simão, ele diz: você é Simão, mas eu já te vejo Pedro. Você é Simão, um pescador brucutu, mas quando eu olho para você, sabe o que eu enxergo? A rocha sobre o qual eu vou construir a minha igreja. Isso é o olhar da fé. É olhar para aquele homem, nas suas impossibilidades, nas suas limitações, na sua incapacidade, na sua incredulidade, em tudo aquilo que tem de nós em Pedro. É Jesus olhar para a gente e enxergar o futuro. Olhou além do que os olhos podiam enxergar. Ele olhou para o futuro e trouxe esse futuro para o presente. Ele olhou para o invisível, para o provavelmente impossível do ponto de vista humano, mas fez daquilo concreto. E antes já chegou para ele: você não é mais Simão, você é a rocha. Você é a pedra. E sobre você é que eu vou edificar a minha igreja. E ele fez exatamente isso. E é exatamente isso que aconteceu. Eu lembro da história de um pastor, foi meu pastor no tempo da minha infância e adolescência, pastor Pedro Mendes, e ele era de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e ele conta que a história de um jovem, uma vez, que juntou todas as economias que ele tinha, foi e comprou um cavalo. Só que o cavalo estava no pior estado possível e imaginável. Estava todo machucado, todo doente, faltando pelo, faltando dente, estava horrível o cavalo. Aí os amigos, quando viram ele chegando com aquele cavalo, começaram a zombar dele, obviamente. Eu falei: você comprou esse pangaré, sério? Você comprou essa coisa, olha o estado desse cavalo. Daí o amigo disse o seguinte: sabe o que acontece? Vocês estão olhando para ele como ele está agora. Mas eu comprei ele, não pelo estado dele agora, mas do jeito que eu vou deixar ele. E por isso eu comprei. Esse é o olhar da fé. Eu trazer o futuro para o presente. Eu entender que agora pode ser que esteja assim. E do ponto de vista humano, um péssimo negócio. Do ponto de vista racional, um péssimo investimento. Olha para os apóstolos, qual deles seria um bom investimento do ponto de vista humano? Qual deles seria realmente um bom investimento? Se você fosse lá do RH celestial, sério mesmo que você escolhia um daqueles? Não escolheria. Qual deles era um bom investimento? Não é um bom investimento. Mas o olhar da fé me faz enxergar além. Eu coloco o futuro no meu presente, o invisível se faz concreto, e a partir do que eu já vi no futuro, e a partir do invisível que se fez concreto, eu atuo agora, eu trabalho agora. Em outras palavras,
eu vivo pela fé. Viver pela fé é construir uma vida fazendo do futuro o presente, o invisível o concreto. E atuar agora para alcançar aquilo que eu já vi no futuro. Para alcançar aquilo que era invisível, mas que para mim já é concreto. Isso é viver pela fé. É olhar além das nossas limitações, olhar além das limitações do nosso próximo. A fé faz isso para nós, para olharmos para nós, mas para olharmos para o nosso próximo. Quando a gente olha para algumas pessoas e diz, não vale a pena investir nesse cara, esse aí não tem mais jeito. E não tem mais jeito mesmo. Talvez a fé nos dê aquilo que a gente precise para olhar o futuro, para enxergar aquilo que os nossos olhos no momento não conseguem enxergar. E aí talvez um dos maiores exemplos dessa fé que enxerga além, a gente viu num lugar muito improvável nos evangelhos. Lembra da cena lá da crucificação? As 3 cruzes levantadas no alto daquele monte, Jesus crucificado ali, 2 ladrões ao seu lado, um daqueles ladrões olha para Jesus e diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu já disse isso, mas para mim, essa é a confissão de fé mais incrível de toda a Bíblia. Porque para quem ele está dizendo essas palavras? Para um homem pregado numa cruz, crucificado, ensanguentado, desfigurado. E ele está olhando para esse homem, completamente desfigurado, açoitado, rasgado, sangrando, irreconhecível. E ele está dizendo o que para ele? Lembra-te de mim quando você, rei, entrar no teu reino. Isso é o olhar da fé. Eu consegui enxergar o futuro e fazer do futuro o meu presente. Eu consegui olhar para o que é invisível e se fazer concreto. Eu olhei para o Deus crucificado e disse, esse é o meu Deus, esse é o meu Salvador. O Deus que não pode e não iria descer daquela cruz, é o Deus em quem aquele homem colocou toda a sua fé, toda a sua confiança. É uma confissão de fé incrível, portanto. E o texto de Hebreus continua para nós, no versículo 2, mostrando que não adianta eu dar para você uma definição de fé. Eu preciso mostrar como essa fé se comporta na realidade da vida. E essa é a sequência de todo o texto de Hebreus, a partir do versículo 2. Foi pela fé, por meio da fé, que os antigos receberam bom testemunho. E essa é aquilo que você conhece como galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 vai começar a fazer uma verdadeira lista de pessoas que se tornaram para nós exemplo de gente que viveu pela fé. Então ele começa dizendo, pela fé fulano de tal fez tal coisa. Pela fé fulano de tal fez outra coisa. E por aí vai. Qual é a ideia? Que mensagem ele está comunicando para nós? Que a fé, a gente pode até pensar ela conceitualmente, em termos de definição. Mas a fé só pode realmente ser entendida quando eu olho ela atuando na vida, na prática. Porque a fé evangélica não é essa questão de foro íntimo, subjetiva, mas a fé evangélica se traduz em sabedoria de vida. Se traduz na construção de uma vida a partir dessa fé. Lembra do que a gente falou? A partir de Jesus, com Jesus sendo o nosso companheiro nessa viagem, na jornada de fé, e Jesus se torna também o destino da nossa fé. Significa que essa fé evangélica precisa se traduzir na forma como nós vivemos. Daí é que geralmente a gente pensa em fé como um compartimento da nossa vida, que a gente abre aquela portinha da fé na hora que a gente vai para a igreja no domingo à noite. Aí a gente vai lembrar que existe fé. Porque eu preciso de fé, um ambiente de fé, uma comunidade de fé, então eu preciso trazer minha fé para cá. Mas a gente lembra também da fé, por exemplo, nos nossos momentos de tristeza, dor, necessidade, aí a gente lembra da fé. Daí a gente vira fervoroso demais, aí a gente, somos as pessoas mais de fé do planeta Terra. Porque isso não é a fé evangélica. A fé evangélica é aquela que está em você. E que é a partir dessa fé que você vive.
É a partir dessa fé que você dá o próximo passo da tua vida. E não da tua vida religiosa, mas da tua vida. É a fé que tem que permear toda a sua mente, o seu pensamento, suas ideias, seus relacionamentos, a sua profissão. Tem que permear todas as coisas. Caso contrário, o convite do Evangelho não seria para viver por fé. E o justo viverá pela sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6. Por quê? Porque sem essa fé eu não construo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sem essa fé, a fé evangélica, é impossível viver uma vida do jeito que Deus espera que a gente viva. Ele nos deu essa fé para que você enxergue o mundo com os olhos dele. E ao enxergar o mundo com os olhos dele, é que você vai construir a sua vida. Essa fé se transforma em sabedoria prática, em sabedoria de vida. Todas as nossas ações começam a ser pensadas a partir da nossa fé. E não recorrer à fé quando tudo deu errado. É o oposto. É exatamente o oposto. Quando a gente olha então para essas histórias, a gente tem o quê? A memória de gente que viveu pela fé. E gente que viveu pela fé pode dizer para nós o que é a fé. Por exemplo, Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. A fé é um novo caminhar. Com um novo olhar, eu vou trilhar um caminho diferente daquele que eu antes trilhava. Agora eu trilho o caminho a partir desse novo olhar que eu tenho, que nada mais é do que o olhar de Deus, do próprio Deus. Então, pela fé, o que Enoque fez? O texto diz que ele foi arrebatado e não experimentou a morte. Só que quando você olha lá para Gênesis capítulo 5, versículo 24, sabe o que Enoque fez? Sabe o que o texto de Gênesis 5, 24 diz para nós? Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Esse é o resumo da vida desse homem. Ele andou com Deus, ponto final, e nada mais precisa ser dito sobre ele. Porque nessa fala tem tudo o que podia ser dito, e de elogio e de honra para um homem como ele. Ele andou com Deus. Viver pela fé é andar com Deus. É ter Deus no caminho, trilhar o caminho com Deus ao lado de Deus e Deus do nosso lado, e andarmos juntos. Jesus se define como o caminho, a verdade e a vida. Ter fé é andar com Jesus, é estar com Jesus, estar com Ele em todas as áreas da nossa vida, estar com Cristo, caminhando com Ele em tudo, seguindo-o em tudo, imitando-o em tudo, aprendendo sobre todas as coisas com Ele. Porque não há outro fundamento pelo qual a gente pode pensar a nossa caminhada que não seja Cristo Jesus. Há um tempo atrás, um teólogo famoso, brasileiro, recebeu uma condecoração pelas suas ações humanitárias à frente de uma ONG no Brasil. E aí ele conta que quando ele foi receber esse prêmio, não foi dentro da igreja, foi num ambiente universitário. E aí dentro da universidade, recebendo esse prêmio pelas suas ações humanitárias, ele foi entrevistado por um grupo de universitários, e aí chegaram para ele e perguntaram: professor, quais são os seus referenciais teóricos? Aí ele chegou para eles e disse assim: o meu referencial teórico é Jesus de Nazaré. Aí os universitários falaram: não, a gente sabe que o senhor é pastor, o senhor é crente, teólogo, tudo mais, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu quero saber quem são os pensadores, os filósofos, os sociólogos, ou seja, quem são as pessoas pensadoras e etc., que influenciaram o seu pensamento, que deram o norte para as suas ações. Aí ele falou: então, de novo, o meu referencial é Cristo Jesus, e ponto final, só Ele. E aí o rapaz ainda insistiu, né? Pela terceira vez: tá, eu já entendi que o senhor é pastor e crente,
o senhor está dando uma prova de que o senhor é crente para nós, falando de Jesus, mas não é possível que o senhor não tenha outros referenciais teóricos. Aí ele respondeu assim: eu conheço tudo o que você chama de referencial teórico. Conheço todos esses filósofos, conheço todos esses sociólogos, eles até me ajudam a falar a linguagem de vocês. Mas tudo o que eu fiz, o que eu faço e quem eu sou é em Jesus de Nazaré. Só existe Ele como referência na minha vida. Ele é o fundamento da minha caminhada. É nele que eu ando, é nele que eu vivo, é com Ele que eu caminho. E se eu fiz alguma coisa que hoje vocês estão reconhecendo, na verdade foi Cristo que fez em mim, e não eu. Essa é a ideia, andar com Deus, ter Cristo como fundamento da nossa vida e pensar todas as coisas que fazemos a partir de Cristo Jesus. Um outro exemplo, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Muito interessante isso. Esse Abraão que recebe uma palavra do Senhor: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar para você. E, curiosamente, o cara não faz uma pergunta, o cara não pede um GPS com Waze para Deus, o cara não sabe absolutamente nada do que está fazendo, para onde vai, com quem vai, mas ele obedece. Ele obedece. Ele obedece porque a fé envolve obediência. Fé precisa ser traduzida em obediência. E obedecer a quem? Ao Deus que nos deu a nossa fé. Se esse Deus está dizendo, ande por outro caminho, que não esse que você está andando, então mude de caminho imediatamente. Se esse Deus está dizendo que isso que você está fazendo é pecado, então pare de fazer isso porque vai te fazer mal. Se Ele está dizendo para você que essa sociedade que você está, ou que você está pensando em criar, não é vontade dEle, porque isso vai te trazer prejuízos, isso vai te trazer danos não só materiais, mas para o teu espiritual, então saia fora dessa a sociedade, custe o que custar. Saia fora. É essa obediência a Deus, que é uma tradução também de fé. Ele foi reconhecido porque não é à toa que Abraão se tornou o pai da fé. E quando você olha para Abraão, o que você percebe nele? Alguém que obedeceu a Deus. Alguém que decidiu obedecer a Deus. Esse é o testemunho que ele deu para nós. Um professor meu um dia contou para nós na sala um exemplo da obediência. E aí ele estava brincando com os filhos no quintal, que era a garagem deles, e o portão estava entreaberto. De repente, num descuido, a menininha mais nova saiu correndo pelo portão e foi atravessar a rua. E estava vindo um carro. E ele não tinha tempo de chegar até lá, ele apenas teve tempo de gritar: para. E na mesma hora que a menina ouviu a voz do pai gritando para, ela parou. E quando ela parou, aquele carro passou na frente dela por alguns centímetros. E a menina está viva hoje por causa da obediência. Se o pai disse para. Sabe por que ele manda? Sabe por que ele nos dá ordem? Sabe por que ele nos diz palavras que exigem de nós obediência? Porque ele conhece o teu futuro. Ele sabe a tua história. E esse pai só quer o melhor para você. Por isso a obediência. Não é obedecer cegamente um tirano, um maluco, um líder religioso, um político. É obedecer ao Deus que é o teu Pai e que só tem boas intenções e planos de futuro para você. Essa é a obediência, que é uma tradução da fé. Para fechar, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, enfrentaram zombaria e açoites, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Sabe por quê? Porque a fé traz vitória sempre, seja na vida, seja na morte. Porque quando a gente olha para essa conclusão, porque ele diz essas coisas depois que ele encerra a lista, né?
ele chega dizendo vários nomes e olha, eu não tenho tempo e nem espaço para falar de tantos outros. Sansão, Baraque, Jefté, Davi e tantos e tantos outros que eu poderia elencar aqui e dar para vocês exemplos de fé. Mas não tem espaço. O que eu tenho para dizer de um modo geral é o seguinte: foi pela fé que esses homens e mulheres, que essas pessoas conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha. Essa é uma fé que todo mundo quer. Por exemplo, uma fé para conquistar reinos, eu acho o máximo esse negócio. Então, essa é uma fé que eu quero, Deus. Uma fé para alcançar cumprimento de promessa, vixe, nem me diz então. Essa daí o mundo inteiro quer. Se é para alcançar promessa, é a minha fé. É a minha porção de fé. Fé para da fraqueza tirar força e se tornar poderoso em batalha, fé que também é atrativa para nós. Só que o outro lado da moeda, que às vezes não é interessante para nós, é o que ele continua dizendo. Foi pela fé que esses homens enfrentaram zombaria e açoites. Foi justamente pela mesma fé que eles foram acorrentados e colocados na prisão. A mesma fé fez com que eles fossem apedrejados, fez com que fossem cerrados ao meio. E essa é uma tradição que liga esse negócio de ser cerrado ao meio ao profeta Isaías, que teria sido cerrado ao meio vivo. Pela fé, ele foi cerrado ao meio. Pela fé, foram mortos ao fio da espada. A fé é para grandes realizações, assim como a fé é para você entregar a sua vida em nome do seu Deus, porque você viveu pela fé. É pela fé que a gente pode nunca ter uma experiência de morte como essas, morte física. Mas essa fé e viver pela fé vai levar você a uma morte diária, e é a morte diária do teu eu. É assim que a gente vive pela fé. Eu preciso diariamente matar o meu eu, e faço isso pela fé, porque eu creio que há algo melhor para mim, porque eu creio que ser semelhante a Jesus é o grande projeto de Deus para mim, e é lá que eu quero chegar. Essa é a minha meta de vida. É por isso que diariamente eu preciso enfrentar a morte do meu eu, e tornar essa fé cada vez mais concreta, cada vez mais prática. Depois que a gente fala de homens e mulheres que enfrentaram zombarias e açoites, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos pelo fio da espada, e a sequência do texto vai dizendo que eles andaram errantes pelo mundo, viveram em grutas, em cavernas, ou seja, pessoas que não tiveram nada, não tiveram recompensa das coisas que fizeram e nunca colocaram a mão na promessa que Deus tinha dado para eles, mas viveram pela fé. Quando Deus olha para esses homens e mulheres, pessoas assim, pessoas que viveram pela fé, sabe o que ele tem a dizer? Que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno de homens e mulheres como esses. O mundo não é digno de pessoas que vivem pela fé e abrem mão de tudo em nome da sua fé, para fazerem a vontade do seu Deus, para realizarem na história o plano do seu Deus. Pessoas que entenderam que a vida não é deles, mas uma vida que pertence a Deus, e que esse Deus que tem a minha vida nas suas mãos é aquele que me faz viver além da minha própria história, mas me faz viver a história de Deus. O mundo não é digno deles, sabe por quê? Porque eles vivem essa história, eles vivem no nosso tempo, eles estão entre nós, mas a verdadeira história que pela fé eles enxergam é a história de Deus, é a história consumada, é o reino de Deus plenamente estabelecido. Esse é o futuro sobre o qual eles têm a certeza. E a partir dessa visão de futuro, eu trago esse futuro para o presente e vivo isso aqui e agora. E é por isso que o mundo não é digno deles, porque viver pela fé é viver a história de Deus. Os últimos versos de Hebreus 11
Na versão A Mensagem diz o seguinte: entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte a deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. Olha que coisa linda! Nenhum deles colocou a mão na promessa de Deus. Lindo quando ele fala de Abraão, quando ele chama Abraão para peregrinar por esse mundo, e esse Abraão, andando errante pelo mundo, faz uma opção: eu não vou construir casa de alvenaria, porque eu espero a casa cuja o Senhor é o arquiteto e o construtor. Eu tenho uma casa melhor, eu tenho uma recompensa melhor, e esse tempo que eu estou aqui é um tempo de transição, onde tudo o que eu posso fazer com o tempo de vida que me foi dado é viver pela fé. E viver pela fé é enxergar com os olhos de Deus. E enxergar com os olhos de Deus é caminhar no caminho de Deus. E esse caminhar no caminho de Deus é viver a história de Deus. É se ver como parte da história que Deus está escrevendo. É saber que a sua vida é parte da história que Deus está escrevendo. E que você tem um papel fundamental na história que Deus está escrevendo. É por isso que a fé é a herança entregue a nós e que entregaremos aos próximos que viverão a história de Deus. Eu gosto de olhar para a vida do apóstolo Paulo, e quando ele escreve para Timóteo, quando ele fala da fé, ele diz o seguinte para Timóteo: Timóteo, meu filho na fé, eu oro para que a fé que habitou a sua avó, a fé que habitou a sua mãe, habite também você. Olhe para elas, Timóteo, porque fé é a herança que elas deixaram para você. Fé é o legado delas para você. Quando ele escreve sua última carta para Timóteo, ele diz isso: Timóteo, eu, o seu pai na fé, eu combati o bom combate. Eu corri a carreira que me foi proposta e eu guardei a fé. Como se hoje eu estivesse entregando o meu legado para você. E o meu legado para você, Timóteo, é a minha vida de fé. Porque a minha vida de fé foi uma vida de sofrimento, foi uma vida de dores, foi uma vida de conflitos, mas valeu cada minuto dessa vida de fé. Porque quando eu olho para o meu Deus, eu vejo que eu entrego nas mãos dele o meu legado. E esse legado, Timóteo, ele transfere para você. Siga os meus passos. Pai, mãe, esse é o legado que você precisa deixar para os seus filhos. Muito mais importante do que bens, estabilidade, dinheiro. Esse é o legado que vai sustentar os teus filhos no futuro. O legado da tua fé. Eles precisam olhar para vocês e enxergarem em vocês homens e mulheres que deixaram para eles o maior legado que uma pessoa que conhece a Deus pode deixar para a próxima geração: a tua vida de fé. Por isso, cresça nessa fé, leve essa fé a sério e construa uma vida a partir dessa fé. Vamos cantar.